Vamos lá, pessoal, para a nossa segunda web da noite aí. Agora de língua portuguesa e ensino, eu estou aqui com a professora Mônica. Tudo bem, professora? Tudo bem, boa Boa noite. noite. Tudo bem? Boa noite a Então, todos. legal, vamos... O pessoal já voltou aí do intervalinho que a gente fez da web do professor Ari, né? Vamos falar um pouquinho, professor, o que você espera que os alunos saibam agora que a gente já enfrentou, né, a maior parte dessa disciplina aí, tá chegando ao fim. O que você espera que eles levem depois de terminar essa disciplina? Isso, então, a nossa disciplina, como o próprio nome já diz, né, Língua Portuguesa e Ensino. Então, ela tem o objetivo de preparar o aluno de licenciatura em letras para pensar o processo de ensino lá na atuação na escola, né? Então, eu espero que, a partir dos estudos, né, das leituras, das nossas aulas, das atividades que eles realizaram, que eles tenham condições de refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem. Então, como ensinar? Como que eu vou preparar uma aula, né, de língua portuguesa? Então, o objetivo da disciplina é justamente que o aluno tenha essa condição, né, de planejar o processo de ensino de língua portuguesa a partir das bases teóricas que nós estudamos, né? Então, nós vimos questões teóricas importantes e a partir dessas questões que ele consiga refletir sobre o que é o ensino de língua portuguesa, como esse ensino está sendo discutido hoje, né? Quais são as melhores metodologias, as mais adequadas que a gente discute hoje, que as próprias diretrizes curriculares estaduais trazem para nós como proposta de ensino. Então, essa disciplina, ela visa preparar o nosso aluno para a sala de aula, né? Então, é uma preparação para o estágio no ano que vem. Então, que o aluno já comece a pensar sobre isso, né? Como eu vou planejar uma aula, o que eu vou escolher, né, para trabalhar nessa aula, enfim, né? Então, é uma preparação para o trabalho em sala de aula. Uhum. E, na tua opinião, professora, qual que deve ser o fio condutor aí desse processo de ensino-aprendizagem? Isso, então, como eu falei já nos nossos encontros presenciais, uma das questões principais que a gente precisa pensar quando a gente vai planejar o processo de ensino é: qual é o meu objetivo enquanto professor de língua portuguesa, né? Então, o fio condutor de qualquer atividade, né, de ensino tem que ser: qual é o meu objetivo? Né? Então, eu sempre tenho que ter isso em mente. Nós falamos muito sobre isso, vocês leram nos materiais, né, que eu disponibilizei para vocês. O que a gente espera do nosso aluno com as nossas aulas de língua portuguesa? Então, eu preciso saber, né? Lembra que eu falei com vocês? Se o aluno pergunta para mim lá na sala de aula, por que eu tenho que estudar isso, professora? Eu preciso saber. Se eu não sei responder essa pergunta para o meu aluno, então o que é que eu estou fazendo lá? Né? Então, o fio condutor deve ser esse. Então, pensar qual é o meu objetivo aqui. E para eu pensar nesse meu objetivo, o que é que eu preciso? Né? Entender, né, o que é o ensino de língua portuguesa, o que eu espero do meu aluno. Né? Então, a base teórica é importante para eu entender também esse objetivo. Né? Então, eu não posso perder de vista o meu objetivo de ensino. Né? Eu ia te perguntar exatamente isso, assim, qual que é a importância da teoria nesse processo? Então, a teoria é que ela vai me dar toda essa base, ela vai me dar essas condições para pensar de onde eu parto, né? Qual é o meu objetivo, né? Então, se eu sou professor de língua portuguesa, né? Estou me formando professor de língua portuguesa, eu tenho que saber primeiro o que é língua, né? Então, vejam a importância de eu entender o que é língua, concepção de linguagem, como entender isso é fundamental para eu justamente pensar no meu processo de ensino, né? Então, a teoria, ela é a base, né? Eu falei muito sobre isso, os materiais que vocês leram também falam muito dessa importância, que a teoria é a base de tudo, né? Então, eu preciso entender o que é a língua, porque da forma como eu compreendo a língua, né, é a forma como eu vou trabalhar a língua, né? Eu falei muito sobre isso com vocês. Então, se eu entendo a língua como apenas um conjunto de regras, como que eu vou trabalhar a língua? Né? Agora, se eu entendo a língua como, né, uma forma de interação social, que nós discutimos muito e que vocês leram nos materiais, então, como eu vou pensar a língua?
né? Então, se eu entendo a língua como uma forma de interação social, eu vou trabalhar a língua justamente pensando em auxiliar o meu aluno a melhor, né, interagir em sociedade de acordo com as necessidades que ele tem, né? Então, e isso não só a língua, mas então em todas as questões que envolvem o processo, né, de ensino de língua. Então, eu preciso entender o que é a leitura, né, para trabalhar com leitura. Eu preciso entender o que é a escrita, eu preciso entender o que é a oralidade, eu preciso entender o que é a análise linguística, né, porque a forma como eu entendo, né, eu compreendo essas questões, então é a forma também como eu vou pensar o processo de ensino-aprendizagem, né. Então a teoria, ela é fundamental, né, porque é ela que vai me dizer por qual caminho que eu vou percorrer, né. E em relação aos encaminhamentos metodológicos, assim, né? Como que se faz para planejar esse trabalho de leitura em sala de aula? Isso, então, eu tenho que pensar, vamos pensar, então, a teoria, ela é a base para eu pensar a prática, né, eu falei muito isso para vocês. Então, se eu penso, então, a língua como uma forma de interação social, eu vou precisar desenvolver atividades, né, com a língua, que leve o meu aluno, né, a entender como que funciona a língua nesses contextos de interação, ou seja, que ele atue, né? Então, vamos pensar assim, o trabalho com a leitura, né? Então, a língua, então, como uma forma de interação, o que é a leitura pensando nesse processo? Então, nós vimos lá nos materiais, né, que a leitura, ela é o quê? É um processo de diálogo, né? Então, é o diálogo entre o aluno e o texto, né? Para que se estabeleça esse diálogo entre o aluno e o texto, que tipo de atividades eu devo desenvolver para que esse diálogo ocorra, né? Porque é assim em sociedade, é assim a interação, né? Então, para que a interação ocorra na sociedade, esse aluno precisa ser um ser ativo, né? Então, na sala de aula, isso não pode ser diferente. Então, eu não posso levar um texto para a sala de aula e simplesmente o meu aluno, como um ser passivo, vai apenas retirar aquelas informações do texto ali, né? Eu tenho que pensar em atividades que o aluno tenha um papel também importante nesse processo. Então, como fazer isso? Então, estimular justamente a criticidade do meu aluno, né? Para que ele entenda e ele dialogue, né, com aqueles discursos que ali estão, né? Nós falamos disso no nosso encontro presencial e vocês viram também nos materiais, né? Então, se a leitura é diálogo, eu preciso elaborar atividades, né, de leitura, levar textos reais, né, que fazem parte aí das diferentes esferas que o nosso aluno participa, e levar o aluno a dialogar com esse texto, né? Então, não simplesmente retirar informações que já estão lá no texto, mas levar o meu aluno a questionar essas informações, né? Então, entender quem é que escreveu esse texto, né? Quem é essa pessoa, não só pensando o nome do autor, né? Mas pensar qual é a função social da pessoa que escreveu esse texto, de que lugar ela está falando, né? O que ele está falando é a realidade ou é apenas um olhar sobre a realidade, né? Então, levar o aluno a perceber essas questões, né? Que o texto, ele é uma construção de sentidos, né? Mas o aluno, ele precisa perceber, então, que não é a verdade, né? Mas que são formas, né, de compreender a verdade, né? Ou a realidade, né? Então, o professor precisa pensar em atividades que levem o aluno a criticar aquilo que está lendo e a dialogar, de fato, com o texto, né? Ótimo. Pessoal, alguma pergunta aí? Caso tenha, pode mandar já. Professor, eu quero te perguntar especificamente, então, como que faz para trabalhar com a escrita? O que você sugere? Isso, a escrita, né? Então, veja, nós falamos muito que nós percebemos a língua, né, o uso da língua na sociedade pelos textos, né, pelos diferentes gêneros, né, que fazem parte da nossa vida. Muito bem. Então, pensando na leitura, eu preciso levar o meu aluno a entender como que funciona esse texto, né, na sociedade. Por outro lado, eu também quero levar o meu aluno a produzir esses diferentes textos também, né? Mas para isso, tá, então eu vou trabalhar só com a estrutura do texto ou tenho que pensar também no funcionamento desse texto? Sim, né? Então eu tenho que pensar qual é o objetivo também que leva uma pessoa a produzir um texto.
que é um objetivo interativo, né? Então, nós não podemos pensar em práticas de produção escrita baseadas naquele modelo, né, de escrita que a gente era acostumado a fazer na escola, do escreva sobre as férias, ou escreva sobre algo, tá? Mas por que o aluno vai escrever sobre isso, né? Onde ele vê esse tipo de texto na sociedade, né? Então, eu sempre falo, né, que ninguém abre a boca sem um objetivo, né? Então, o processo de escrita também é assim. Ninguém escreve um texto se não tem um objetivo para escrever um texto. Então, se eu quero que o meu aluno produza um texto que tenha uma função social, eu preciso justamente dar as condições para ele produzir, né, esse texto com essa função, né? Então, lá nos materiais de vocês e também as próprias diretrizes curriculares trazem para nós que é importante no processo de escrita de um texto a gente ter 5, né, questões, né, que compõem as condições de produção, né, de um texto, que essas condições de produção elas são trazidas lá pelo Geraldi, né, no livro Texto na Sala de Aula. Então ele vai dizer assim, né, que para produzir um texto, primeiro, eu tenho que ter o que dizer, quer dizer, eu tenho que ter um assunto, né, algo para dizer, eu tenho que ter uma razão para dizer, eu tenho que ter um objetivo. Por que dizer isso, né? Se tenha para quem dizer, né? Quer dizer, se a língua é interação, então se eu vou escrever um texto, para quem que eu vou escrever? Então eu tenho que definir isso, né? Para quem que eu vou escrever, né? O locutor, ele precisa se constituir enquanto tal, né? Então, nós falamos bastante sobre isso. Então, que o aluno, ele precisa se ver como um sujeito que tem voz, né? E que tem opinião, e ele precisa se constituir naquela pessoa responsável por esse dizer, né? E a quinta questão é que ele tenha as estratégias, né? Quer dizer, que ele escolha, né? Então, as melhores estratégias para realizar essas questões. Então, escolha o gênero mais adequado, a forma de linguagem mais adequada, né? Então, dependendo do meu objetivo, né? Do meu interlocutor, né? Da função, né? Da minha relação com essa pessoa, eu vou escolher, né? Um gênero ou outro, uma linguagem mais formal ou menos informal, né? Então, eu, enquanto professor de língua, eu preciso dar essas condições para ele. E como que eu vou dar essa condição, né? Planejando as atividades de escrita, né? Então, eu não posso simplesmente chegar na sala de aula e falar assim, olha, escreva um texto, né? Escreva um texto sobre um assunto, né? E aí? Se eu falar para vocês na prova, por exemplo, escrevam um texto. Ah, mas todo mundo vai se assustar, né? Quer dizer, escrever o quê? Né? Que tipo de texto você quer? Para quem? Né? O que você espera que eu escreva nesse texto? Né? Quer dizer, para eu escrever um texto, eu preciso ter essas condições de produção, né? Então, isso é importante. O professor precisa trabalhar com essas questões em sala de aula, né? Então, texto, né, escreva sobre qualquer coisa, a gente não pode ter esse tipo de prática em sala de aula. A gente precisa, justamente, se a gente quer que o nosso aluno entenda e realmente produza textos, né, com uma função social, a gente precisa dar essas condições para ele, né? Uhum. E em relação à oralidade, como que poderia ser trabalhado? Isso, né? Então, vejam, como nós falamos bastante na disciplina, nós temos, né, os 3 eixos, né, pelos quais a gente percebe aí a leitura e percebe a língua, né, e utiliza a língua na vida, né? Ou seja, a gente lê, né, o dia todo, o tempo todo, nós estamos aí na vida lendo diferentes tipos de texto, não é? Nós também estamos o tempo todo produzindo textos, sejam eles orais ou escritos, né? Nós não passamos um dia sequer, por exemplo, sem abrir a boca para falar com alguém, por exemplo, né? Então, quer dizer, a oralidade, ela faz parte do nosso dia a dia, assim como a leitura e assim como a produção escrita. Mesmo que, eu não escrevo sei lá, né, uma notícia todos os dias, eu não escrevo uma resenha todos os dias, eu não escrevo um resumo todos os dias, mas eu talvez escreva mensagens no celular, eu escreva bilhetes, eu escreva receitas, enfim, né, eu escrevo diferentes tipos de texto, como também
eu produzo diferentes tipos de textos orais no meu dia a dia, né? Então, eu converso com as pessoas, né? Às vezes, eu ouço rádio. O que é o rádio, se não, né, estar ouvindo ali um texto oral, né, uma entrevista, né? Eu assisto ao jornal televisivo, então eu vejo ali as pessoas falando também, dialogando, fazendo entrevistas e tudo mais. Então, a oralidade, ela também é uma forma da gente perceber a língua, né, na sociedade. Então, como trabalhar isso em sala de aula? Também a partir, né, dos textos que fazem parte da nossa vida, né? Então, o que faz parte da nossa vida? O jornal faz parte da nossa vida, a entrevista faz parte, o debate faz parte da nossa vida, né? Os seminários, né, as aulas fazem parte da nossa vida, né? Então, eu preciso entender como é esse funcionamento também da oralidade, né? Então, nós não podemos pensar que a oralidade é o lugar que tudo pode, quer dizer, não, na escrita eu tenho uma formalidade, né, que é própria da escrita, e na oralidade eu tenho uma informalidade que é própria da oralidade. Não, na verdade, tanto a escrita como a oralidade, elas vão variar de acordo com o gênero, com a situação, com o meu interlocutor, né? E isso é uma coisa importante da gente trabalhar em relação à oralidade, né? Então, nós não podemos pensar que a oralidade é o lugar que não é regido por regras também, porque né? Então, nós temos um contexto de entrevista, por exemplo, que é regido por regras. Nós temos um contexto de aula, de palestra, de seminário, que é regido também por regras. E que a linguagem vai variar de acordo com o interlocutor, com o gênero e tudo mais, né? Então, o que nós podemos trabalhar em sala de aula para pensar a oralidade, né? Nós podemos trabalhar com debates, com as leitura expressiva de textos, né? Com questões teatrais, com os debates, com seminários, com entrevistas, né? Então, nós temos vários gêneros orais que nós podemos explorar em sala de aula e trabalhar, assim, tanto questões específicas dos gêneros, né, como também específicas do processo oral, né? Então, como as pausas, a entonação, né? Os turnos de fala, né, quando a gente tem, então, uma troca, um diálogo. Então, são coisas importantes para a gente pensar no trabalho com oralidade, né. A questão de linguagem também, de acordo com a situação, né. Então, nós temos que pensar atividades que auxiliem o nosso aluno a também adequar aí a sua produção, tanto a produção textual, como também a sua capacidade de ouvir e prestar atenção no texto oral também, né, a partir do trabalho com esses diferentes tipos de texto, né. Então, como que nós vamos aprender leitura? Lendo. Como que nós vamos aprender a produzir textos escritos? Escrevendo, né. Como nós vamos aprender a entender textos orais e a produzir textos orais? Compreendendo e produzindo textos orais também. Uhum. Vamos falar lá a primeira pergunta que mandaram, Marina. Boa noite, professora. Gostaria que você comentasse um pouco a função social do professor. Isso, né? Legal, né? Então, a gente pensa assim, qual que é a nossa função social do professor? A gente pode responder essa pergunta de dois aspectos diferentes. Então, a gente pode pensar de uma forma geral, né? Qual que é a função do professor na sociedade? Professor, seja ele de qual disciplina for. Como que a gente pode pensar nisso, né? Então, de uma forma geral, a gente pode pensar que a função do professor é preparar o aluno para o quê? Para a sociedade, né? A gente vê muito a função do professor sendo delineada dessa forma. Então, você vai passar aqueles conteúdos, né, pertinentes à sua área, com vistas à preparação do aluno para as questões que ele vai encontrar na sua vida lá fora, né? Então, isso a gente pode pensar em todas as áreas, né? A nossa área específica de língua portuguesa, qual que é a nossa função? Né? Então, eu falei um pouco, né, sobre isso no nosso encontro presencial, mas é bom a gente não perder de vista isso, né? Nós temos uma função social muito importante, né? Porque nós trabalhamos com língua. E como nós falamos muito, a língua, ela faz parte da vida das pessoas
mais do que a gente imaginava até então, né? Porque a língua, ela está em tudo, né? Então, eu falei para vocês, né, no encontro presencial, por exemplo, quantas pessoas, né, que a gente conhece, por exemplo, que assistem a uma notícia e não entendem o significado, o conteúdo daquela notícia. Né? Quantas pessoas, por exemplo, são enganadas por não entenderem as palavras de um contrato, por exemplo. Né? Então, vejam a nossa função social aí. Né? Nós vamos continuar deixando que os nossos alunos saiam da sala de aula sem compreender uma notícia, né? Sem compreender uma lei, né, que rege, na verdade, a vida de todo mundo, né? Então, a nossa função social enquanto professor de língua, ela é muito grande. Então, nós temos que preparar o nosso aluno para que ele tenha condições de compreender, né, e também de produzir os textos que circulam na sua vida. Né? Então, a nossa função, ela está ligada justamente ao nosso objetivo enquanto professor de língua portuguesa, que nós falamos lá no início. Né? Então, nós temos que trabalhar com essa competência linguística do meu aluno, e essa competência linguística, ela abrange tanto, né, a sua capacidade de compreender aquilo que cerca, né? Então, o aluno, ele precisa compreender aquilo que está ao seu redor, então, tudo aquilo que é produzido, né? Notícias, leis, contratos, receitas, enfim, ele precisa compreender aquilo que faz parte da sua vida. E ele também precisa se colocar como um sujeito ativo nesse processo, né? Então, não basta simplesmente entender uma lei também, né? Diz assim, nossa, mas essa lei está me prejudicando. Então, eu também tenho que levar o meu aluno a ter condições de brigar. Então, bom, eu entendi que essa lei não está fazendo bem para mim, né? Então, o que eu posso fazer? Ah, não, vamos juntar aí um pessoal e vamos escrever uma carta, né? Então, reivindicando os nossos direitos em relação a isso. Vejam aí, né? Quer dizer, eu estou auxiliando o meu aluno a compreender a lei e também estou auxiliando o meu aluno, né, no sentido de que ele pode ser uma pessoa de voz e de lutar justamente pelos seus direitos, né, escrevendo uma carta, por exemplo. Né? Uhum. Uma coisa que me ocorreu aqui enquanto você falava, né, professora, é justamente a função bem básica da língua mesmo, né, porque às vezes a gente vê, por exemplo, pessoas que têm problema com matemática porque não entendem o enunciado do que foi pedido. Exatamente. Né? Então, não depende só do domínio do português ali, da língua, né, mas para entender história, matemática, você depende da língua também, né? Isso, exatamente. Quer dizer, a nossa função é muito grande, né? Porque ela abrange todas as situações da vida. Então, de compreender tudo que está ao nosso redor. Né? E essa é a nossa função social. E é uma função muito grande e muito importante, né? A gente precisa sempre lembrar disso. Né? E aí eu falo, né? Então a gente precisa entender a nossa função social e a partir disso, então, planejar as nossas atividades de ensino, né? Então não adianta nada eu entender essa minha função social e ir lá nas aulas de língua portuguesa simplesmente fazer atividades que não levem o meu aluno a desenvolver suas habilidades, né? Então, para ele entender os enunciados, o que precisa? Então, trabalhe com enunciados, então, fazer questionamentos, levar o aluno a produzir esse conhecimento, né? Então, não simplesmente levar as coisas prontas, né? Mas fazer com que o aluno consiga compreender também, que ele consiga sozinho ir construindo. Mas, claro, o professor é que vai ser o mediador desse processo, né? Então, levar... questionar sempre, né? Então, levar o aluno a refletir sobre isso. Né? Eu queria te perguntar, como que dá para pensar o trabalho em relação à análise linguística, né? Isso, né? Então, veja, o que é análise linguística? Isso é uma coisa importante, né, pessoal, que nós falamos também no encontro presencial e que vocês têm também nos materiais de vocês. A análise linguística é uma proposta que a gente tem hoje para o trabalho com as questões gramaticais da língua, né? Por algum tempo, né, as aulas de língua portuguesa, elas foram sinônimos de aulas de gramática, pura e simplesmente, quer dizer, você tem aula de português, é aula de gramática, né? Mas, na verdade, a língua portuguesa, ela é muito mais do que só gramática, né? Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que ela não é gramática. Ela é, né? Porque a gramática
ela faz parte da língua. Se nós nos entendemos, se nós nos comunicamos, é porque nós dominamos a gramática da nossa língua, né? Nós não falamos palavras soltas, nós falamos palavras que se relacionam de alguma forma, elas têm uma estrutura definida que nos permite a comunicação, né? A compreensão daquilo que nós estamos falando, né? Então, a gramática, ela faz parte da língua, né? Ela é um aspecto, mas a gramática, o que é? É o funcionamento da língua, né? Então, nós não podemos achar que a gramática, ela é só o nome das coisas, né? E não só as regras, né, de colocação. A gramática, ela é esse funcionamento. Então, quando eu falo, né, que hoje... Eu falo não, né? As diretrizes curriculares é que trazem, né, essa proposta de trabalho com a gramática a partir da perspectiva de análise linguística. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos trabalhar com questões gramaticais, ou seja, da estrutura da língua, de uma perspectiva reflexiva, né? Ou seja, analisar como que num texto, por exemplo, o que de gramática a gente tem ali, né, que é responsável pela produção e estruturação desse texto, né? Então, não só o nome. Então, o objetivo não é que a gente olhe um texto e saiba reconhecer todos os substantivos do texto, todos os verbos, né? Tudo bem, a gente precisa entender o que é um substantivo e o que é um verbo. Claro que a gente precisa entender isso. Mas a gente precisa não só saber localizá-los no texto, a gente precisa entender qual é a função dessas palavras nesse texto, né? Então, por isso que a gente fala que o trabalho com a gramática ela tem que ser na perspectiva da análise linguística, né? Então, eu tenho que refletir sobre o funcionamento da língua nos textos, né? Então, por que, por exemplo, num texto eu tenho pretérito perfeito ou pretérito imperfeito? Então, o objetivo da análise linguística não é só decorar o que é o pretérito perfeito ou o pretérito imperfeito, mas de entender qual é a mudança de sentido se eu uso um passado ou outro, por exemplo? O que muda num texto se eu falo, né, no pretérito perfeito ou se eu falo no pretérito imperfeito, né? Então, a análise linguística, ela vem como uma proposta de olhar para as questões gramaticais numa perspectiva reflexiva, né? Porque a gente estava numa tradição, né, de trabalho com a língua que muitas vezes reduzia apenas a decoreba, né, de regras e de nomes, né? Então, o sujeito é isso, né? Ou o substantivo é a palavra que dá nomes aos seres. Ok, o aluno decorava o que era o substantivo, mas não entendia a função do substantivo no texto e qual é o sentido do substantivo, né? Então, eu falei sobre isso com vocês, né? Por exemplo, tem uma propaganda, né, que eu vi uma vez, num pet shop, que dizia assim, em vez de você dar atenção para o seu amigo cachorro, adote um cachorro amigo, né? Então, o que essa propaganda está dizendo para a gente, né? Se eu pegar isoladamente cachorro e amigo, por exemplo, se eu classificar gramaticamente, né? Cachorro é o quê? Um substantivo, amigo é um adjetivo. Agora, o que essa propaganda fez? Qual que é a diferença entre cachorro, amigo e amigo cachorro? Né? Então, se eu pegar cachorro, amigo, cachorro substantivo, amigo adjetivo. Agora, amigo cachorro, não há uma outra função aí? Quer dizer, o cachorro é sempre um substantivo? Ou depende do contexto, né? Então, análise linguística é analisar a língua em funcionamento e entender como que as palavras elas estão ali fazendo sentido e como que elas se relacionam, né? Então, é essa a perspectiva da análise linguística, né? Então, nós, enquanto professores de língua portuguesa, nós devemos trabalhar, né, com as questões gramaticais nessa perspectiva de reflexão, né? Então, de buscar num texto real, né, o funcionamento da língua, né? Então, entender como que esse texto se estrutura, como que as palavras elas se relacionam, qual o sentido que elas mantêm e tudo mais. Uhum. Tem mais uma pergunta lá do Luiz. Professora Mônica, se possível dar mais uma explicação sobre a tarefa que temos que procurar nos livros didáticos, ainda estou com dúvida de como fazer. Obrigado. A tarefa dos livros didáticos. Para fazer essa atividade, vocês precisam
de dois tipos de atividades, né? Uma atividade baseada nas tipologias textuais, que nós vimos lá. O que são as tipologias textuais, né? São aquelas formas de organização interna do discurso, né? Então, a narração, a descrição ou a dissertação, né? Então, o que são as tipologias, né? Nós falamos isso no encontro presencial e vocês também têm nos materiais, né? Então, narração, descrição e dissertação são tipologias textuais, então são formas de organização interna. Então, dentro de um gênero discursivo, né, por exemplo, uma notícia, né, eu tenho sequências narrativas em alguns momentos, porque eu tenho ali o relato de algo que aconteceu, e eu também tenho sequências descritivas, porque eu tenho muitas vezes a descrição, né, que é necessária para o relato desse fato. Não é? Então, eu tenho que entender essa diferença. Então, narração, descrição e dissertação, elas estão dentro dos gêneros, né? Então, não são grandes tipos de texto, mas elas são formas internas de organização do discurso, né? Então, qual que é a proposta da atividade? Que vocês procurem dois tipos de atividades, de leitura ou de escrita. Um tipo baseado, né, em narração, descrição e dissertação. Por que eu peço esse tipo de atividade? Porque muitas vezes os livros didáticos ainda trazem, né, o trabalho com a leitura e a produção escrita apenas com essas classificações, né? Então, você tem produção de texto narrativo, descritivo e dissertativo, como se a gente tivesse só esses três universos, né, de trabalho com a escrita. Por outro lado, né, então, um outro tipo de atividade que é baseada em gêneros discursivos, então que vocês têm atividades de leitura e produção de texto, por exemplo, de cartas, de charge, de tirinhas, de notícias, de reportagens, enfim, né? Então, o objetivo é que vocês analisem esses dois tipos de atividades diferentes para tentar ver se o que esse trabalho, né, ele está buscando desenvolver no aluno, né? A atividade baseada, né, em tipologias, ela auxilia o aluno no desenvolvimento da competência comunicativa? Como? Né? Eu quero que vocês analisem isso, né? E as atividades baseadas nos gêneros, elas auxiliam o aluno nesse desenvolvimento da competência comunicativa? Como? Né? De que forma? Né? Então, a atividade ela tem esse objetivo, que vocês comparem e analisem, né, as diferentes propostas, né, de trabalho com leitura e escrita, pensando nas tipologias e pensando nos gêneros. Tudo bem? Tem mais uma pergunta lá da Celina. Com relação à última atividade dos livros didáticos, a carta denúncia, por mais que seja escrita em primeira pessoa, ela pode ser também argumentativa? Sim. A carta de denúncia, por mais que seja escrita em primeira pessoa, sim. O que é a primeira pessoa? Né? A primeira pessoa, ela está escrevendo eu, né? Então, ela está escrevendo do lugar do sujeito, né? Por que ela não pode ser argumentativa? Pode ser, se essa carta está defendendo uma opinião, né? Está tentando convencer a outra pessoa de algo, né? Ela está sendo argumentativa, né? Então, se é uma carta denúncia, então o que a gente entende? Que ela está denunciando alguma coisa, né? Então, se ela está denunciando, tem uma opinião aí, né? Então, então ela vai encaminhar para alguma opinião. Então, ela pode ser argumentativa sim, porque a gente tem uma opinião ali sendo exposta em forma de denúncia, né? A Solange mandou uma pergunta lá, então já vou aproveitar, professor, para você falar um pouquinho sobre a prova, como que vai ser. A prova, gente, então, o que eu posso falar da prova? A prova, ela não vai ser uma prova objetiva, né? Se ela é dissertativa, não vai ser dissertativa, na verdade, né? A prova, ela tem o objetivo de justamente ver, assim, se vocês, a partir dos materiais que vocês leram, a partir das aulas, né, que nós tivemos, que vocês assistiram nos vídeos e nosso encontro presencial, quer dizer, de tudo aquilo que nós discutimos, as atividades que vocês desenvolveram, se vocês
têm condições, né, de pensar o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a prova, ela vai ser uma atividade prática, tá? Como que vai ser essa atividade prática? Vamos pensar. Então, provavelmente, vocês terão que desenvolver alguma questão relacionada ao processo de ensino-aprendizagem. Talvez vocês tenham que pensar em atividades de leitura, de escrita, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, a prova ela não vai ser dissertativa, assim, vai escrever um texto. Não é esse o objetivo, né? O objetivo é que vocês mostrem a compreensão que vocês têm, né, da forma como a gente deve encaminhar o trabalho, né, com essas práticas de uso da língua, né? Então, eu quero ver, assim, se o objetivo da disciplina, ele foi alcançado, ou seja, vocês estão tendo condições, né, de pensar o processo de ensino-aprendizagem a partir do que nós vimos aqui das teorias, né? Então, é uma atividade mais prática, tá? Ótimo. Então, para a gente encerrar, professora, mais alguma coisa que você gostaria de falar aí, antes da gente encerrar? Eu acho que é isso, né, pessoal? Então, quem não leu todo o material ainda, né, então vamos fazer um esforço para ler esse material, vejam bem a parte, né, das propostas teórico-metodológicas, porque é isso que eu espero de vocês, né, que vocês tenham condições de refletir sobre tudo isso que vocês viram e que vocês tenham capacidade de pensar em atividades práticas de ensino, né? Então, ano que vem vocês vão fazer o estágio, né? Vão realizar o estágio. Então, que vocês pensem já, né, em questões que vocês podem levar para a prática em sala de aula, tá? Obrigado, professora. Boa noite, então. Obrigada, Obrigado, boa noite. pessoal, por essas 2 webs aí. Até a próxima, então.